Sejam todas bem-vindos e bem-vindas, né? É sempre com muita animação que a gente volta aqui para conversar com vocês sobre esses temas tão especiais e que nós nos identificamos tanto, que é das pessoas que apresentam alguma necessidade específica, seja ela decorrente ou não de uma deficiência, porque essas necessidades específicas podem serem ocorridas por questões sociais, né, que sejam apenas não permanentes, mas que sejam temporárias e que poderão, ao longo do tempo, com as terapias corretas, serem sanadas, mas também essas dificuldades, esses transtornos de aprendizagem podem ser decorrentes de uma deficiência, né? Lúcia, ela vai explicar bem melhor, explanar para a gente. E hoje o tema que nós vamos tratar é um tema que todos nós gostamos, nos identificamos, conhecemos, ou temos filhos, ou fazemos atendimentos, ou acompanhamos, né, alguma criança ou adolescente, ou pessoa adulta que tenha, que é o transtorno do espectro autismo, ou autismo, né, como comumente nós conhecemos. E esse tema é um tema que abre assim um leque de possibilidades, né, para que possamos discutir, porque muito embora a síndrome seja uma, mas ela se entrelaça, né, se distribui em tantos aspectos, sendo que cada uma dessas pessoas que tem esse espectro, ela vai se manifestar de uma forma singular, né, de acordo com aquele ser humano, das vivências que ele tem na comunidade, né, a primeira comunidade, a família, depois na escola, no social. Então vai depender muito das interações que ele vai ter, dos estímulos que vai receber para se desenvolver. Então, embora seja o mesmo aspecto, cada criança ela vai manifestar de uma forma, sendo que tem características que são comuns a todos, onde podemos realmente detectar e saber e apontar para esse diagnóstico, né? Como vai ter características entre uma e outra que são totalmente diferentes, de forma que quando colocamos paralela uma à outra, talvez até pensemos que eles não têm a mesma síndrome, né? E aí, tanto Lúcia quanto eu vamos abordar isso aí, para que vocês possam ver as características, saber identificar, apontar, né? Enviar talvez um relatório pedagógico ou encaminhar para quem possa fazer esse relatório, essa avaliação, uma equipe multiprofissional que tenha na escola, ou talvez um profissional mais capacitado para isso. Mas, primeiramente, parte da observação, ou quando não da família, mas do professor, a maioria dos casos é do professor, essa observação, né? E aí o cuidador mediador também pode fazer essa observação. Muitas vezes a gente recebe crianças que são tidas como surdas, e quando chega pelo comportamento, inclusive eu tenho uma, né? Que ela é tida como surda pelo comportamento, aí eu vejo, não é surda. O comportamento dela é de uma criança que tem autismo, né? Então, ela não é surda, ela não fala porque ela não processa mentalmente a língua, né? E tudo isso a gente precisa saber, senão a gente vai tratar e rotular uma pessoa a vida inteira com uma deficiência que ela não tem, né? Na verdade. E, então, bem-vinda, Maria de Lourdes, estou vendo aqui Maria Rosinete, Maria do Socorro, Edrícia Santos, Mari, que retornou, né? Vida Saudável, que é a Ivânia. Eita, gosto disso. E aqui tem mais 3 pessoas. Mais 3 pessoas. Mas, na verdade, aqui embaixo tem dizendo mais 11. Deixa eu ver se eu abro aqui. Francisco Simoni, né? Netinha. Hã? Netinha, tá aí também, Rosinete. Que é Rosinete, né? Maria Rosinete, Netinha. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Eu fazendo tua parte, Maria. É bom que somos 3, né? Se uma sai, a outra chega e depois... A internet caiu um pouquinho, mas voltou. E de forma que termina dando certo, não é isso? Tem alguém novato aqui na nossa sala de aula virtual? Não, hoje não. Não, né? Então, todos que estão aqui já conhecem a professora Lúcia,
Lúcia Medeiros também já me conhece, né? Josnalva Maciel. É uma necessidade da gente se apresentar. Ô, professora, eu sou a minha primeira aula. Oi, meu amor. É mesmo, mas está muito escura. Mas dá para assistir assim mesmo. Pronto, pois seja muito bem-vinda. A gente eu querendo fazer Libras, bem-vinda, porque no sábado a aula é de Libras, eu fico falando, eu segurando as mãos para não falar em Libras, né? Mas tudo bem. Então, seja bem-vinda, Maria do Socorro, eu sou a professora Maciel, né? Faço questão de usar esse título professora antes de tudo, porque o professor, na verdade, ele é o mestre, né? Ele detém um conhecimento apurado, cheio de prática para repassar, mas também para, olha, o seu sinal e não chega a palavra, para mediar, né? Para trocar, na verdade, esse conhecimento, né? À medida que eu entrego, eu recebo também o conhecimento. Então, o conhecimento ele é construído por todos nós, né? Isso que o construtivismo ele prega para a gente. A gente lança, né, a semente, e aí os alunos junto com a gente vai regando, vai adubando, e aí vai crescendo essa árvore do conhecimento para todos nós. E todos nós ganhamos com isso. Então, Maria do Socorro, eu sou Josinalva Maciel, sou professora, sou neuropsicopedagoga, atuo aqui no Espaço Neuropsiaprendizagem, fazendo atendimentos com crianças e adolescentes com diversos transtornos de aprendizagem, também algumas deficiências, que ao longo do curso nós vamos ver também essas diferenças, mas, primeiramente, eu sou intérprete de Libras, né? Primeiramente, atuo nas escolas estadual e municipal como intérprete de Libras e, no particular, como neuropsicopedagoga, né? Mas, acima de tudo, sou professora. E sou muito satisfeita com essas profissões que a vida escolheu para mim. Eu não escolhi ser intérprete de Libras, a vida me escolheu. Trabalhar com surdos e em extensão, mais uma vez, quando de repente não tinha surdos mais para eu atuar nas escolas, eu me vi numa sala de AE, né, com 11 crianças com autismo. Aí você tem um, né, Adrícia, né, em casa, então você tem um, imagina aí eu estava com 11. E cada um com características diferentes, foi onde aí eu me desconstruí da Libras, e fui buscar aprender mais. Foi quando fiz a primeira pós de psicopedagogia institucional, depois fiz a psicopedagogia clínica, e fiz depois, onde eu tive a graça de conhecer Lúcia, né, a neuropsicopedagogia, neuropsicopedagogia institucional e clínica, aí já juntava tudo, e fizemos também muitos cursos de aperfeiçoamento, como o curso de avaliação e intervenção psicopedagógica, de adaptação e estruturação de material, né? Eu acredito que o das provas piagentianas a gente fez também, né, Lúcia, que a gente está até devendo um curso específico dessas provas operatórias piagentianas para as meninas. O de avaliação e mediação, né? Intervenção, eu também estou devendo para... Foi Grazi que pediu, eu não esqueci, da parte dos documentos, né? Dos documentos que ela quer que a gente faça também, né, Grazi? Da parte do documento de anamnese, da entrevista inicial, do registro de atividade, tudo isso, enfim, a gente pode se organizar para fazer, não é? De como dar um parecer, de como fazer um contrato, de como tudo isso dentro da nossa área. Embora seja cuidador e mediador, mas vocês poderão se encaixar em outras atividades, né? Quem desejar depois, a gente vai organizar esses cursos também. Mas hoje o nosso tema é TEA, né? Transtorno do espectro autismo. Vou pedir para a Luz também se apresentar. Estou disponível, não posso dizer 24 horas, né? Mas eu estou sempre disponível. Pode mandar mensagem para mim. Assim que eu ver, eu já respondo, porque também a gente não pode acumular, né, Lúcia? Quando a gente vê, a gente já procura logo responder, né? E
E também podem perguntar no grupo, porque aí a gente abre o fórum de debate, de discussão, e às vezes uma aluna responde a dúvida de outra, e às vezes um aluno não tem aquela dúvida, a dúvida de outro passa também a ser a dela, e vamos ver se a gente movimenta mais esse grupo. Quem tiver material também pode colocar lá, pode falar com a gente com antecedência, com os professores, para ver se está adequado para estar lá, né? No grupo pode também trocar aí, né? Eu sei que vocês têm algumas pérolas aí escondidas que podem passar para a gente. Agora eu vou passar a palavra para a Lúcia, não sei se Mari quer fazer algumas colocações. Boa noite, sou Luci Medeiros, sou psicopedagoga institucional, clínica e hospitalar. Como o José falou também, fizemos o curso juntas de neuropsicopedagogia, né, institucional e clínica. Trabalho na APAI, sou a psicopedagoga da APAI, aqui de Serra Talhada. Também faço parte da equipe multidisciplinar na área clínica, no espaço Neuropsi aqui de Serra Talhada também. Fizemos, né, alguns cursos, como o José já descreveu, de avaliação, de intervenção, de adaptação de atividade. Eu fiz outros cursos também, tem uma análise do comportamento aplicado, que é especialização em ABA, também concluí há alguns dias atrás, e sempre buscando, né, fazendo novos cursos de formação, de capacitação, também atuo como estimulação cognitiva para adultos e idosos também, em demências, declínio, né, tanto para pessoas ativas, como também que tenham necessidades, né, já estão aí com alguma demência, estão com Alzheimer, ou algo recorrente de algum trauma também. Atuo também com esses adultos e idosos também, né. E como o tema mesmo nos diz, né, TEA, né, o transtorno do espectro autista, é um tema muito, muito falado hoje em dia, muito abordado, né, as pessoas têm buscado cada vez mais aprender, a entender esse tema, ainda está bem longe, né, de todos estarem ainda bem dentro desse conhecimento, mas estamos caminhando, né, e se faz necessário, importante conhecermos, tanto como professores, como cuidador, mediador, como psicopedagogos, né, então é uma área que precisa ter realmente o conhecimento, porque cada caso é único. Cada criança com autismo, cada adolescente também, que muitas vezes o diagnóstico é tardio, então quando vem descobrir que a criança tem um autismo, era confundido com algum outro transtorno. Então, cada um ele é único, ele tem as suas características diferenciadas e que confundem muito, né? Para quem não tem um conhecimento mesmo aprofundado, pode confundir com outros transtornos e pode passar sem esse tratamento devido, né, adequado, que necessita muito, e tem uma idade, né, que nós vamos ver aqui, essa idade mais propícia para que ele tenha um desenvolvimento melhor, né? Então, sou casada, tenho 2 filhos, um rapaz e uma menininha de 7 anos, e estamos aqui para fazermos essa troca, né? Aprendo com vocês, com as experiências, compartilhando as minhas experiências, estou à disposição também para dúvidas, para postarem, quiserem postar no grupo, tiverem alguma dúvida ou algo assim, perguntarem sobre algum material, assim que eu puder ver, eu vou estar respondendo, né? A gente é uma correria, eu trabalho de manhã à tarde, ainda sou funcionária pública do município, mas estou agora de licença, prêmio, estou afastada, mas são 3 horários de atuação, e ainda palestrante, dou cursos, orientações a escolas, então se torna bem, bem corrido o meu dia a dia, mas assim que eu ver a mensagem, estarei disponível para atender, tá certo? Graciela, já chegou. E Fânia, eu pensei que você não estaria aqui, pela sua viagem. E é isso, né? Vamos aqui estar trocando. Hoje é um tema que eu creio que muitos têm aqui para compartilhar também. Muitos têm aqui o que dizer de suas experiências em sala de aula, sua experiência como aluno, sua experiência como mãe, ou como alguém que tenha na família, né? Alguém com autismo. Vamos iniciar com nossos slides. Pode passar, essa parte
De apresentação, já me apresentei, né? Sou pedagoga também, fiz pedagogia. E já atuei durante 12 anos em sala de aula. Aqui o transtorno do espectro do autista, né? Transespectro autismo, muitos chamam assim também. As áreas de maior comprometimento do TEA são a interação social, a comunicação e o comportamento. Então, essas 3 áreas são as áreas que têm o maior comprometimento. Essa questão de interagir um com o outro, de estar fazendo aquela troca entre pares, entre os sociais, a comunicação também, linguagem, comunicação, a forma de se comunicar. Muitas vezes podemos também encontrar os não verbais, né? Verbais podem falar, não tem essa dificuldade na fala, mas pode haver uma dificuldade em como se comunicar, né? Que nós vamos estar vendo mais adiante também. Mas existem esses prejuízos também nessa comunicação. E no comportamento, né? Alguns têm um comportamento mais fechado, que alguns podem chamar de esquisitos, né? Fulano é esquisito, fulano é estranho. Quando ele é bem recolhido no seu lugar, se isola, não tem muito contato visual, não tem muita interação, ele é bem mais quieto, quando não há uma hiperatividade nele, e dependendo do grau também, ele pode ter um comportamento que podemos dizer que são comportamentos estranhos, né? Mas que na realidade não são comportamentos estranhos, porque ele se isola, se fecha e tem essa dificuldade, né, de interagir e de se comunicar. Podemos passar. E o TEA, né, como assim a gente chama, caracteriza-se por déficits persistentes, né, na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Então, não é uma criança que tenha uma dificuldade de interagir em um local só, são em múltiplos. Então, pode ser na escola, em casa, em vários locais, ele vai ter essa dificuldade de interação social, de saber se comunicar, se chegar diante do outro, de coleguinhas ou de outras pessoas. Incluindo também déficits, né, nessa reciprocidade social, de ser recíproco, de saber trocar diálogo, de compartilhar, de brincar, e comportamentos não verbais, como eu já falei, alguns não têm essa dificuldade, não falam, como José aí também, ela já até descreveu uma criança que foi confundida, né, com a surdez, e sendo que era não verbal, né, autismo não verbal, de comunicação e habilidades para desenvolver. Então, tem essa dificuldade, né, nesses comportamentos, dessa comunicação, que tende ainda para se desenvolver. Manter e compreender os relacionamentos. Então, tanto na algo que ainda vai desenvolver, como está sendo ali desenvolvido, como manter um relacionamento e compreender aquele relacionamento, né, aquela interação, aquela comunicação no que está acontecendo ali no contexto. Podem evitar totalmente o contato social. Aqui, como eu coloquei, podem evitar, né? Não quer dizer que todas evitem esse contato social. Elas podem ter um contato, só que o contato social, ela tem prejuízos, ela tem déficits, né? Não é um contato social de igual para igual, né? A comunicação, a interação. Então, ou serem seguras, podem também, como essas que eu falei, de se sentirem mais fechadas, estranhas, de se colocarem mais no canto. Muitas vezes em sala de aula, aquela criança fica bem, parece que está assustada, né, lá no seu canto, e se isola, não tem contato, não fala com ninguém, né? Então, pode ser também por se sentirem, né, serem seguras nessa interação. As regras sociais podem parecer-lhes complexas e desnorteantes. Então, essas regras sociais, o chegar, você falar com alguém, ou você dar um tchau, você perguntar se está bem, você dar um bom dia, essas regras, né, do nosso dia a dia, que se torna corriqueiro, se torna natural, para eles pode ser algo bem complexo e bem desnorteantes também. Podem apresentar pequena ou nenhuma linguagem expressiva, você já fala. Podem falar pouco, ter dificuldades realmente na fala,
onde precisarão ter um acompanhamento, né, com o fono. Nós também vamos ver essa questão dos terapeutas, como também podem ter, né, nenhuma expressão, não falarem realmente, né? Ou receptivo, ou seja, a compreensão. Eles podem apresentar ecolalias ou mesmo ter um modo peculiar de falar, né? Então, eles podem ter ecolalias, que nós chamamos ecolalias, são as repetições das falas, repetições, essas ecolalias podem se classificar em ecolalias tardias e imediatas. Tardias são aquelas que, onde uma criança escuta ou assiste um filme, um desenho, uma música, ou ouve algum diálogo em casa ou na escola, e ele vai reproduzir essa mesma fala depois, ficar repetindo, fora daquele contexto. Ele, então, é tardio, ele ouve agora, mas vai falar depois. Em um dado momento, ele pode falar fora do contexto ali, você não tem nada acontecendo naquele momento, ele ficar repetindo. Ou algo que aconteceu, que ele ouviu, ou repetições de desenhos que eles gostem, de filmes, de músicas, coisa de sua preferência, né? E tem as ecolalias também imediatas, que são aquelas que nós falamos e no mesmo momento ele também já repete, né? Ou escutar algo e no mesmo momento ele está repetindo, reproduzindo aquela ecolalia, aquela mesma fala. E tem alguns também que têm um modo peculiar de falar, tanto no tom da voz, como no seu modo de falar, é sempre no mesmo ritmo, no tom diferenciado. Então, eles podem ter esse modo deles, peculiar de cada um. Não quer dizer que todos vão apresentar, né? Podem também apresentar padrões de comportamentos restritivos, né, e repetitivos também. São movimentos repetitivos, estereotipados, que são pular, balançar, mexer com a cabeça, com as mãos. Outros restritos, que são dificuldade na rotina, é preciso ser a mesma rotina, eles são restritos, gostam das mesmas coisas, mesmos brinquedos. Então, esses padrões são mais comportamentais. E muitas vezes utilizam também esses comportamentos, principalmente as estereotipias, para nos revelar que algo pode estar começando a desencadear uma desorganização, como assim nós chamamos, né? Em que eles podem se agitar ou não, algo está incomodando, e eles tentam também se acalmar através das estereotipias. Mas que, ao longo do tempo, com ensinamentos, né, e com as habilidades sendo estimuladas da maneira correta, redirecionando essas ecolalias, redirecionando também essas estereotipias, eles podem também, e o ideal é que ele vá diminuindo, né, tornando cada vez menos esses movimentos repetitivos, essas restrições, de querer sempre o mesmo, as mesmas atividades, as mesmas rotinas. Processamento visual e auditivo podem ser pouco reativos também, com resposta nula ou pequena, ou podem ser hipersensíveis a uma série de sons e estímulos visuais. Isso aqui se refere, né, a algumas sensibilidades que o TEA traz. Alguns podem, como aqui mesmo diz, visual e auditivo, podem ser pouco reativos, não terem reação nenhuma, não se incomodarem com a claridade, com o som, mas outros podem não ter nada disso, ou ter uma pequena reação, ou podem ser bastante, né, ser muito sensíveis a essas questões, quando são expostos a barulho, são expostos a uma claridade maior. Grazi, quer falar? Fica à vontade. Sim, boa noite, pessoal. Boa noite. A questão também aí, quando o Lucy falou a respeito da criança, muitas vezes ela não sentir a sensibilidade da claridade, né? Ou muitas vezes do escuro não incomodar. Aí eu tenho um aluno com autismo, né, que
uma eventualidade, ele foi para o sítio com o avô, e chegando lá, ele levou uma picadinha de abelha no dedo, né? E ele não chorou. E aí, o que é que aconteceu? O dedinho inchou, e devido à questão do dedinho indicador ter inchado, ele ficou com o dedinho estirado, né? Por vários dias, e o dedinho inchou, desinchou, e aí eu falei para ele, já pode, tia, movimentar o seu dedinho, você já consegue. Aí ele falou, não, porque não pode mais, de abelha picou. Aí eu disse, mas você já pode, né? Você já pode, quer ver você tente. Aí ele disse, não, eu não vou tentar, porque senão vai fazer do jeito da abelha. Aí ele não soube dizer que quando a abelha picou, doeu. Ele disse, vai ficar do jeito da abelha, né? Aí eu fui conversando com ele até que eu consegui pegar no dedinho dele e ir dobrando novamente, porque até então ele estava com mais de uma semana que o dedinho indicador ficava estirado o tempo inteiro. Ele não estava fazendo movimentos no dedo, né? E ele não soube dizer que sentiu dores ou que não sentiu. E muitas vezes ele vai comer na hora que ele está se alimentando. Às vezes é uma comida bem saborosa e ele faz uma careta como se aquela comida fosse ruim, né? Então eles muitas vezes eles não sabem expressar o sentimento de bom, de ruim, se está doendo, se não está doendo. Então cabe a gente que faz aquele acompanhamento com eles, fazer eles entender e ir mostrando quando é sentir dor, quando é não sentir, quando tem sabor azedo, doce, amargo, né? Porque eles não sabem, muitas vezes eles não sabem distinguir essas questões. Isso. Realmente, né? Eles não têm, muitos ele não têm essa reação realmente, né? Não tem essa sensibilidade também, né? E de saber explicar. E é por isso que mais na frente a gente vai ver também que os pais, os familiares, eles precisam, né? Dessa orientação muitas vezes para entender como lidar também com a criança, né? Muito importante isso. E principalmente o profissional ali que está mais tempo com ele em sala de aula, precisa ir aprendendo, né? E aos poucos, através das experiências que vão aparecendo, porque cada um tem suas experiências únicas, né? E isso vai contribuindo também para ajudar a essa criança a poder se comunicar melhor, conseguir, né, entender aquilo que aconteceu, né? Como você mesma aí relatou. Aí tem a questão também que eu tentei, né, até conversar com a avó dele, porque ele é criado pelos avós. Mas aí a avó, eu percebi que ela teve um pouco de impasse, assim, de não querer entender a forma correta de lidar com a situação, né? Ela disse, não, mas eu entendo ele. Só que assim, a gente sabe que não entende é pela metade, né? Não sabe lidar, porque assim, a criança tem 10 anos e ela é tratada como um bebê, não é tratada como uma criança de 10 anos. Então, eles não têm a compreensão, né? Então, ele está se tornando um rapazinho, mas o comportamento, a forma de ser tratado é como se ele fosse um bebê, e não é normal esse tratamento. A família precisa entender que precisa tratar ele devido aí ao acompanhamento da sua idade. Olha, Lúcia, tá vendo aí? Eu não disse a você que hoje a gente ia falar pouco, porque é um tema bem empolgante, né? E aí todo mundo vai ter uma experiência a contar, né? Ou que está vivenciando uma angústia ou uma dúvida, né? E aí a gente abre espaço para que vocês possam se expressar, a gente nos ajudar, porque aí a gente estende, não precisa correr, a gente pode estender para a próxima aula, continuar com esse tema, tá bom? Olha aí, eu não disse que funciona? Ai, Maria de Lourdes. Posso falar? Pode falar, então, fica à vontade. Mas deixa, Maria Lourdes, deixa eu complementar, Lenha. Deixa eu complementar a questão aqui que Grazi falou, né? Então, Grazi colocou a questão de se infantilizar, né, por toda a vida, até a adolescência, a vida adulta, né, a pessoa que tem o transtorno do espectro do autismo. Isso é muito comum a gente observar, né? Teve experiências que escutamos até de adultos que ainda tomava
a mamadeira. Por quê? Porque foi o alimento, né? Alguns têm essa disfunção alimentar e preferência por um tipo de alimento. E aí não aceitam mesmo, o organismo rejeita outros tipos de alimento. E aí foi relatado um caso, né, de um adulto que ainda tomava a mamadeira. Mas veja só, esse alimento de mamadeira, ele só é válido por um período de tempo, né, até a idade X de uma criança. A partir daí não vai mais alimentar, os nutrientes são outros, precisam de outras coisas. Só aí tem um aqui dizendo, esse meu aluno aí ainda toma, olha aí, tá vendo a mamadeira? Então, é uma prática que acontece, né? Então, isso aí também se caracteriza como uma estereotipia, né? Por quê? Porque ele tem essa predeterminação fixa, né? E mentalmente não aceita. E essa não aceitação repassa para o organismo também. Então, como mediar essa passagem, né, desse alimento aí líquido, que não está mais fazendo o efeito para um alimento sólido. Então, vejo o tanto de carência que essa pessoa vai ficar, né, de saúde, né, tomando um alimento ou comendo só um determinado alimento. A gente tem aqui uma aprendente que o lanche que traz sempre é o mesmo, é um bolinho de uma determinada marca e um achocolatado de uma determinada marca. Raramente vem alguma coisa diferente disso. Por quê? Porque a aceitação dessa criança é só por esse alimento. E até a própria família fica desbancada de saber como que vai lidar com essa passagem, não é? Para que essa pessoa não se prejudique. A gente sabe que quando está mal alimentado, tanto o corpo quanto a mente, ela não vai se desenvolver, não tem como, é uma terapia dar certo, se é alguma coisa física, né, seja doença, seja carência alimentar, seja emocional, se não estiver bem, então as outras coisas não tem como ir bem, não é isso, Lúcia? Isso. Então, é bom a gente ficar atento a essas características, investigar bem com a família, né? Estar para orientar, se for o caso, mandar para nutricionista, porque hoje todos os especialistas, inclusive o nutricionista, o fono, todos eles, agora eles estão estudando sobre esses transtornos de aprendizagem, até, né, o transtorno alimentar, né? Isso na nutrição, e quando foge do nosso entendimento de psicopedagogo, de cuidador, de apoio de professor, a gente encaminha para um profissional, né, mais adequado para que ele possa fazer essa mediação. Mas nós também podemos condicionar, né, Lúcia? Tem até uma prancha, que a gente trabalha a prancha, né, do TEA, e aí nós podemos também colocar ali atividades, onde tem o pratinho, o garfinho, a faca, e aí simular com ele, para ele ir aprendendo a manipular de forma lúdica, e depois levar isso para a vida social. Essa atividade vocês vão aprender na aula prática, que é no último dia, não é isso? No último dia, essa aula prática, vocês vão aprender a como fazer essa mediação, que aí já deixa aquele gostinho de quero mais para vir para aqui, né, Lúcia? Agora vamos deixar a próxima colega falar, que aqui levantou a mão. Maria de Lourdes, né? Pronto, Maria de Lourdes. Depois, Stefânia. Serei breve, tá bom? Tenho o hábito de falar muito, então, para resumir, eu sou cuidadora de uma idosa, né? Cuido dela. E, ultimamente, eu tenho me deparado, né, justamente com essa situação que a colega comentou, né? Tem que tratar a criança, né, como ela disse, conforme a sua idade, né? De maneira especial, claro. E a idosa que eu estou cuidando, os familiares têm o hábito de tratá-la como um bebê, ou seja, uma incapacitada. Ela é idosa, mas não quer dizer que é incapacitada, ou seja, né, numa linguagem nada amorosa, né, tipo broca, né, não sabe o que está fazendo. E eu não concordo. Tem que tratar ela como uma idosa, não como uma deficiente, no caso, né, que a idade não é uma deficiência. E esse tratamento estava incapacitando ela, no caso, né? Estava ficando muito dependente. Tanto que, assim, eu sugeri uma fisioterapeuta, no caso, né? Para fazer exercícios, no caso, para ajudar, né? Melhorar a locomoção e os raciocínios dela. E tem ajudado bastante. E também não é fácil, né? Porque tratar como criança
né? Não é bom. Ela é só idosa, ela não é incapaz. Ela entende o que se fala, o que se faz. E ela estava, tipo, ficando, como é que se diz? Abobalhada, entende? Sem saber o que estava fazendo. E ela está bem, bem mesmo com o meu jeito de agir, sem experiência, embora sem experiência, trato ela como uma pessoa ciente do que está, quando ela sente, né, do que está acontecendo ao seu redor, explicando com paciência, e ela entende tudo direitinho. Aí é um desafio para mim, porque alguns membros acham que eu, tipo, estou forçando. E não é verdade, não é isso. Entendeu? Ela tá, como ela fosse incapacitada, está prejudicando ela. É isso que eu queria saber, né? Você é especialista, né? Se eu estou fazendo certo, para mim eu estou. Se complementando aí, né, a fala de Maria de Lourdes, como é o caso do idoso aqui, né, eu atendo também idosos, né, trabalho com idoso, e realmente quando chega as demências, né, as dificuldades da idade também, que aí já começa os declínios, né, da memória, da atenção, a coordenação motora começa a diminuir, aquele tato, os sentidos, todos vão diminuindo, vão tendo esse declínio, né, vão caindo realmente as suas funções. E é preciso, sim, estimular. Existe a estimulação cognitiva, que é uma reabilitação e uma estimulação que é feita com idosos, né, que já estão dentro dessa demência, que pode auxiliar tanto na melhoria, não vai haver uma cura, mas vai melhorar nas questões de vida, nas questões diárias, na memória, na atenção, vai proporcionar autonomia também a essa idosa, porque muitas coisas, como você mesmo relatou aí, que ela tem sido tratada como se fosse alguém incapacitado. Então, realmente, se não deixarem que ela faça algumas coisas, mesmo do jeito dela, no tempo dela, respeitando os limites que ela tem, respeitando as suas dificuldades, é preciso ser feito sim, né? É Vida preciso saudável, levantar a mão, acho que é a Ivânia, né? já eu deixo aqui você falar, Ivânia. Tá Você é a certo. próxima. Aí, nisso, com certeza, vai estar fazendo com que ela vá declinando cada vez mais. E pode até acontecer caso de depressão, né? E ela se tornar uma pessoa sem movimentos, sem vontade, sem prazer de viver, né? Então, realmente, pode sim estimular, mas é preciso você só ver a maneira como você está estimulando, respeitar sempre os limites dela. Se há alguma coisa que ela pode fazer, ela consegue colocar alguma comida, por exemplo, né? Ela não pode não conseguir colocar um líquido dentro de um copo, mas se você proporcionar que ela uma quantidade menor, uma vasilha menor, que ela tenha um apoio na mão, para que ela possa colocar um suco, ela possa colocar a sua própria comida, que ela possa tomar banho. Não sei se é esse caso, mas às vezes tem uma dificuldade no banho. Ela poder também fazer parte desse banho, ensaboando algumas partes, podendo enxugar algumas partes. Então, isso vai dando também, tanto como exercício, né, um estímulo, como também dando vez para que ela possa se sentir útil, não se sentir tão incapacitada, né? Ivânia, fica à vontade. Boa noite a todos, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu estou em Caruaru. Imaginei que você estaria aí. Tá boa. Ai, que vontade. Minha terra natal. Gente, eu havia comentado em outro momento, né, em outra aula, em relação a uma atendida minha lá da APAI, que ela é autista, né, tem 6 anos. Eu até falei, professora Josinalva, em relação a ela, que ela leva as atividades para o olhinho, né? E a professora até disse assim, tenta fazer o que ela faz, né? Eita. E eu fiquei para dar o resultado, né? Porque eu fiquei muito ansiosa para atendê-la. Para ela ver o comportamento dela, né? E ela fazer uma autoanálise.
Então, aí eu vinha trabalhando as vogais com ela, né? E assim, a princípio eu entendia que ela estava entendendo, né? Que ela estava aprendendo. Só que aí depois que eu pude observar que o comportamento dela mudou. Aí que era mais frequente essa questão, né? Das estereotipias. Aí foi totalmente ao contrário, professora Jasnalva. Ei, Porque eu coloquei umas colheres, né, colher de plástico, né, para trabalhar as cores, com as cores primárias. E aí ela levava a boca, né? Só que ela acorda às 5 horas da manhã e ela vem sem lanche para pai, né? Depois é que a mãe, já 8h30, vai comprar lanche e ela já fica tudo colocando na boca. Aí eu comecei, eu disse, meu Deus, ela tá com fome, né? Ela sempre tá com fome, às vezes ela tá medicada, né? E ela fica muito ansiosa para comer. Aí eu falei assim, olha, todo mundo, bem né? sério Não com só ela. ela. Imagina, com fome. Isso. Aí eu falei para ela assim, olha, bem sério, porque eu tinha que ser bem rígida com ela, assim, né? Não bruscamente, mas aí eu falei assim, olha, você vai fazer, Larissa, a atividade, porque se você não fizer a atividade, você não vai poder comer, lanchar. Você vai querer lanchar? Aí ela Aprendeu, não foi? Que é o comportamento que você usa, olha aí, tá vendo? Reforçador. Aí ela ficou assim, né? Ainda brincando, mas aí eu fiquei, né? Usando reforçador. E graças a Deus, inclusive até eu gravei um vídeo, Lucy Josinalva, dela, e ela sabe as 5 vogais, entendeu? Só que ela Nossa, tem. ela te mostrou que sabe interessada em comer. Né? E aí eu chamei, após o atendimento, eu conversei com a mãe dela, né? E falei sério com ela e que eu realmente ela estava aprendendo, né? Porque lá na escola, aparentemente, ela ficava chamando a minha atenção, mas não era só porque ela estava chamando a atenção, porque realmente ela ficava no pensamento da comida. Como ela acorda às 5 horas da manhã, né, de uma cidade próxima, para vir ser atendida, então ela fica já com o pensamento na comida, né? Pronto, obrigada, tchau. Muito bem. Excelente a sua experiência, não é? Deixa eu fazer um parênteses com questão ao o material que você usa, que nós costumamos usar, né? Porque cada objeto ele tem uma funcionalidade. E todos nós, quando aprendemos a pegar uma carona aí nessa experiência belíssima, né? De Vânia, que bom que ela conseguiu, já na primeira tentativa, ela já detectou qual o reforçador dessa criança, já aplicou, né? E deu certo. E aí, então, ela foi lá e conversou com a mãe, já fez outra ponte, outra mediação, né? Para tentar resolver realmente esse questionamento. Então, sobre a funcionalidade, não era isso que eu ia falando, dos objetos. Então, aprendemos desde criança qual a funcionalidade de cada objeto. Por exemplo, o copo para colocar água, suco, né? Não é isso? A xícara, o café, a caneta para escrever, né? Estou falando aqui bem primariamente, não é? O brinquedo para montar. Então, cada objeto tem uma funcionalidade. Mas o que é que acontece? Muitos terapeutas terminam fazendo adaptações. E essas adaptações, muitas vezes, terminam levando a uma outra interpretação. Por exemplo, uma determinada terapeuta pegou colheres, viu, Ivânia? Colheres, para fazer uma atividade. Minha gente, para que é que serve uma colher? Para que é que serve uma colher? Para comer, não é isso? É para comer, foi feita para comer. Ou para tirar o alimento da panela e botar, não, mas na maioria das vezes é para comer mesmo. Então, quando qualquer um de nós, não é só, né? Mas imagina aí uma criança com TEA que não abstrai a funcionalidade, outra funcionalidade para aquele objeto, né? Por exemplo, a caneta é para escrever, mas eu posso usar para prender o cabelo, não é isso? Pronto, então outra função, fica difícil.
para uma pessoa com TEA, dependendo do grau de funcionamento, compreender que agora a função dessa caneta vai ser um prendedor de cabelo, né? Fica meio que confuso para ela. Então, essa determinada terapeuta, na boa intenção, colocou um trabalho de psicomotricidade, né? Pegou a colher, pegou as bolinhas de gude e botou, e o trabalho seria pegar a bolinha, tira daqui e bota ali. Pega a bolinha, olha, bota ali. O que é que essa criança fez com a bolinha? O que é que a criança fez com a bolinha de gude? Pegou a bolinha, comeu a bolinha. Então, assim, por quê? Ela está certa, a colher para comer, aquele negócio é muito atrativo, né? Porque a criança, quando gosta de coisa com movimento, com brilho, com cor, e a bolinha de gude, pela beleza dela, comer uma colher, estava ali, então vamos lá, resolvida. Então, aí o resto da história eu não sei. Mas não deve ter sido muito bom, não. Olha aí, lembrou de outro caso. Então vamos ter muito... Ô, professora, mas é só rapidinho. Mas, assim, tudo que ela... Não só foi com a colher, não. Todo o material que eu apresentava, ela levava à boca. Entendeu? Entendi, meu amor. Aí você vai... Pronto, então, aí você vai... Se eu fechar só essa questão da funcionalidade, eu volto para aí. Para isso que você falou, de levar à boca, me lembro, né? Então... a gente tem que ter muito cuidado quando a gente faz uma adaptação, né? O pegador de roupa é para quê? Prender a roupa. E a gente usa muito para pegar outras coisas. Então, tenta disfarçar esse pegador para que ela não veja aquele objeto apenas e explica para ela, mostra para ela o que vai se fazer, depois ela copia o que vai fazer, para poder não haver interpretações errôneas e também não colocar em perigo a vida do atendente e a própria profissão, né? A ética, porque imagina aí o que sai depois, né, para a família. A repercussão, né, negativa. A repercussão, não é? Que a gente precisa realmente fazer adaptações. Olha aqui, a garrafinha de álcool, eu transformei, né, numa garrafinha anti-estresse, que eu vou mostrar depois. Então, a gente realmente faz, mas a gente tem que analisar, será que isso não vai ser perigoso? Talvez se eu deixar um rótulo aqui, né, vai confundir. Eu já coloquei a acetona dentro do olho pensando que era soro fisiológico. Vocês não... Foi mesmo que parei de novo, mas... Porque os traços eram idênticos. Aí, na hora que eu me agoniei, eu fui lá e peguei a acetona. Mas, minha gente, ainda bem que evapora rápido. Então, se a gente faz essas confusões, né, da funcionalidade das coisas, quanto mais ele. Então, vamos ter cuidado. E a outra questão que ela falou de levar a boca. Então, aí você dá uma pesquisada nas fases, né? Nas fases do desenvolvimento infantil, porque a primeira fase é a fase sensorial, né? E sensorial, que está ativando os sentidos ainda, e tudo vai para a boca, né? Então, o bebê ele faz isso, tudo vai para a boca. No caso dessa criança, você detectou que seria a fome, né? Mas tem outras que não têm fome, mas tudo vai para a boca. É a mão, é a manga, é a gola, o objeto, tudo vai para a boca. Por quê? Provavelmente, faz aí um estudo, provavelmente essa criança não saiu ainda dessa fase sensorial e ainda sente essa necessidade de sentir o gosto das coisas, o cheiro, né? Tanto bota na boca, quanto cheira, quanto olha, quanto apalpa. Ou seja, está na fase ainda de descobrir os sentidos, os 5 sentidos, que isso aí acontece na primeira infância, né? O bebezinho até 2 anos, 2 anos e meio, ele está fazendo isso aí. Ainda depois ele sai dessa fase, porque ele já identifica e ele passa para a próxima fase. Aí, Vânia, fica essa dica. Mais uma pesquisa para você sobre a fase sensorial, tá bom? Para ver se identifica aí com o que está acontecendo com essa menina. Acrescentando aí também, existem essas fases, né, que é a fase do desenvolvimento, e essa parte, né, sensorial, muitas vezes, uma criança a gente pode pensar assim, mas uma criança que já tem 4, 5 anos, ainda está nessa fase de um bebezinho, a gente sabe que existe, né, essa dificuldade, né,
Muitas Tem crianças, adultos, né? elas não estão ainda Tem no adultos desenvolvimento. que dormem chupando o dedo, tem adultos que só Isso. dormem cheirando o paninho, como Aham, travesseirinho. Ou com é. aquela, então, ainda ficou, tá adulto, mas ficou lá na. Não passou ainda dessa fase. E muitas vezes tem crianças que nós vemos que ela tem um desenvolvimento, está dentro ali da normalidade, mas quando nós passamos pela avaliação psicopedagógica, né, Josinalvo? Na questão das provas, né, operatórias concretas, são as provas piagetianas, a gente percebe que muitas crianças ali que já têm 5, 6 anos, que já deveriam estar num estágio, e eles estão em estágios anteriores. Então, eles não desenvolveram ainda. Da mesma forma que, às vezes, uma criança pode também, além de ser uma fase, ter uma ansiedade, ou estar dentro dessa ansiedade, ela utiliza também tudo relacionado ao seu sensorial. Na sua ansiedade, ela pode roer uma camisa, ela pode pegar um objeto, está levando para a boca. Na questão da ansiedade também, que pode estar envolvida aí dentro dessa, juntamente com essa fase, né? Sobressaindo dentro dessa fase. Mais algo, Ivânia, para a gente passar para o próximo? Pode passar. Só uma fala bem rapidinha. Eu tenho uma prima que foi descoberta um tempo desse, ela tem mais ou menos uns 3 anos, que ela tem autismo, e ela tem quase 40 anos. E ela hoje é mãe de família, tem 2 filhos. Quando ela termina de fazer tudo, arrumar a casa, ela senta no sofá e fica chupando o dedo. E o dedo é um negócio danado. Você, a vida inteira chupando dedo. É o mais difícil de transição. Porque, na verdade, até para crianças típicas, crianças que não tenham nenhum transtorno, existe a fase de quando as crianças são acostumadas, né? Na realidade, uma chupeta, a mão na boca, a criança leva na boca, a mão, principalmente quando ela não pega a chupeta. Só que, digamos que ali a criança está sempre levando na boca o dedinho, e a mãe não vai tirando, colocando ali, fazendo a reposição de transferência de objeto, colocando aqueles objetos maleáveis, né, que ela possa estar mordendo. Então, quando você não sabe ali, não tem aquele costume de saber lidar, de colocar outros estímulos, redirecionar, então, que pode ser feito também, para que a criança não acostume com o dedo também, né? Então, existe também, tanto para crianças típicas, como crianças atípicas, e esses costumes, eles são bem demorados para ter essa transição. Tanto é que o paninho também, tem pessoas que até hoje usam pano. Tem uma tia que usa uma toalhinha, ela fica passando na mão até hoje. Porque na época dessa transição, que ela usava o paninho quando era criança, era para ter substituído essa fase por algo, né? Ou ser observado como essa transição, e ser colocado algo que se substituísse para depois também substituir aquele outro. E tudo isso tem a ver também com a maturidade mental, né, em relação à sua idade cronológica. Então, às vezes, não teve ainda, em alguns momentos, né, essa maturidade ainda não chegou também, né? E até hoje, essa minha tia mesmo, ela utiliza esse paninho, ela não houve a transição, né? Ivânia? Ótimo. Hoje está muito boa a aula. Sempre está, né? Então, vamos lá, né? Então, existe também, como nós falamos aí um pouco sobre os reforçadores, né? São reforçadores eficazes para crianças típicas, como elogios, aprovação, às vezes vou te dar um brinquedo, ou então parabéns. Podem não ser, aqui eu não estou dizendo que não deve, não é generalizar, né? Aqui não deve utilizar, não. Podem não ser eficazes para crianças atípicas, crianças com transtornos do neurodesenvolvimento. Ou seja, algumas crianças você pode, parabéns, né, elogiar, que bom você conseguiu. Você pode dar reforçadores ali que eles vai ter um efeito. Mas para outras crianças, você pode bater palma, se alegrar, e para ele não vai ter. Tem uma ali que ainda chupa o dedo, Lúcia. Engraçado, né? Engraçado. Ela está se reconhecendo, ó, tem que sair da fase.
Tá vendo aí? Tem que sair, vamos fazer essa transição. Então, existem também reforçadores, né? Que podem não ser eficazes para crianças que tenham um transtorno. Então, é preciso saber quais são os gostos, qual a preferência, o que aquela criança gosta de alimentação. Existem crianças, principalmente crianças com TEA, que elas têm seletividade alimentar, ou seja, elas selecionam aquilo que elas gostam ou não. Elas têm uma alimentação restrita. Alguns alimentos você pode incentivar, mostrar, porque devemos fazer, mas ela pode nunca querer comer, nunca querer provar, né? Não quer dizer que ela vai ter uma alimentação igual se a gente estiver estimulando. Algumas elas podem chegar a provar através do manusear com brinquedo, com a parte lúdica, como provando, de várias formas, e chegar a provar depois, gostar e ser introduzido na sua alimentação. Mas outros alimentos ela pode nunca querer, porque ela tem uma seletividade alimentar, né? Que pode estar ligado também a um transtorno alimentar, que é um tipo de transtorno também, de não adquirir, né? Não conseguir provar e comer todos os tipos de alimentos de forma mais tranquila, como outras crianças, que a gente incentiva, a gente faz de forma bem lúdica, colorido, e ele ali come, né? Então, pode ter essa dificuldade também. Então, é preciso conhecer a criança para que possa saber, né, se ela tem seletividade alimentar, se há algum reforçador que ela gosta, com brinquedos, objetos, alimentação, se é algum paninho, algo que ela possa, que vocês possam estar utilizando. Em sala de aula também, que esses reforçadores são muito importantes, né, para que possa se adquirir uma maior dinâmica no seu trabalho, que a criança possa interagir, se sentir mais confortável, confiável ali. Crianças com autismo também, eles podem não aprender pela observação. Aí nós vimos quando o Josi até já deu uma pincelada aí, sobre a questão de você, muitas vezes, ter que fazer para que ela possa entender. Então, elas não podem não aprender pela observação. Algumas observam e aprendem. Você pensa que ela não está vendo nada ali, vai passando o tempo e você sempre estimulando, e de uma hora para outra ela mostra aquilo que ela sabe, né? Ela observou, ela participou das experiências, mas a maioria, né, das crianças com TEA, elas aprendem pela parte tanto sinestésica, a questão do pegar, do sentir, como você fazer para mostrar, e é preciso você fazer, você mostrar como faz, você faz, depois incentiva para que ela venha fazer. Por isso a importância, como o Josi falou aí, dessas atividades, né? Como a professora lá, a terapeuta, no caso, ela levou aqui essa colher na maior das intenções, mas ela não mostrou antes como iria usar, em que iria usar. Ela poderia ter trazido atividades em que mostrasse a colher em suas várias funções, né? Colher na alimentação, colher para mexer, para colocar o alimento, né? Transferir de um objeto para outro, brincadeiras com colheres que tem, poderia ter trazido crianças brincando com colheres. Então, ela poderia ter trazido de uma forma visual, né, de uma forma lúdica, antes de expor a criança nessa atividade. Então, é importante que tenha esse cuidado de tudo que for mostrar, pedir para a criança fazer, que tenha uma prévia daquilo que a criança entende pelo objeto, né? Ela conhece esse objeto? Ela sabe para que usa? Ou ela só sabe que aquele objeto é para aquilo? Então, mostra as funções, e aos poucos depois você vai introduzindo esses materiais em outras atividades, como nós adaptamos, né? Nós adaptamos muito material que é utilizado tanto em casa, né, principalmente objetos reciclados, tampinhas de garrafa. Então, a gente utiliza muito esses recursos também como um recurso lúdico, né, para as crianças. Então, é preciso que eles conheçam, né, para que essa função. E nisso também a gente pode colocar, já antecipando um pouquinho, quando eu coloco um objeto, quando eu mostro qualquer objeto para uma criança,
típica ou atípica, mas principalmente aqui para uma atípica, eu vou estar contribuindo para que essa criança tenha um vocabulário melhor. E esse vocabulário, quanto maior o vocabulário, maior será a facilidade de alfabetização, né, e de uma interpretação futura, na questão da leitura, da escrita, porque o vocabulário é uma dos pré-requisitos essenciais para uma leitura e escrita fluente. Então, o vocabulário é aquele que você mostra um objeto para a criança, mesmo pequenininha, desde miudinha, né, bebezinho. Sempre mostrar o que está utilizando, apontou para um copo, nomeia o copo e diz para que serve. Se quer água, copo, água, né, mostrar que tem água dentro do copo. Então, mostrar a função dos objetos para as crianças. Ou seja, cada habilidade ou comportamento deverá ser especificamente trabalhado e sistematicamente ensinado. Então, como nós já falamos aqui, é preciso ser sistematizado, é preciso ser trabalhado especificamente. Para que aquilo? Para que eu vou utilizar? Porque cada material e cada entendimento, principalmente a criança com autismo, ele tem um entendimento literal. Então, se você mostra uma colher para comer, se você mostra ali um copo com água para beber, então tudo que você fala e que você faz, eles entendem na forma literal. Pode passar. Lúcia, Oi. você disse, Jô, será que a gente hoje consegue terminar tudo até 9? Olha, eu acho que... Quem sabe, né? Quem sabe? Pelo menos alguma parte. Na próxima a gente tem mais, porque o TEA ele é um assunto muito recheado, né? De indicações, de teorias, de métodos. Então a gente tem muito o que ver, né? Deixa eu pegar uma carona ainda no que você falou e na parte da alimentação, e aí você toma um fôlego, porque eu já estou vendo que não vai dar para eu apresentar tudo hoje de jeito nenhum, né? Então, você falou sobre a criança que não se comunica, né? Afásica. Ai, Jeová do Universo. Enquanto isso, vou tomar aguinha, eu volto já, viu? Isso, Lúcia, é isso mesmo, a intenção é essa, né? Então, eu vou pegar aqui essa carona que Lúcia falou sobre a questão das crianças afásicas, que ou se comunicam com poucas palavras, ou não conseguem se comunicar verbalmente. E aí, também a deixo na questão da alimentação. Como que eu me comunico com a criança que não fala verbalmente, que eu falo, ela finge que não ouve, muitas vezes ela ouve, mas o aparelho, o canal auditivo, ele é perfeito, né? Muitas vezes já fez todos os testes de audiometria, a criança escuta, e fez também a parte com o otorrino, né, o fono e o aparelho também, aqui fonador está ok, mas a criança, você sabe que ouve, que até porque ela tem sensibilidade ao som, não é, a batidas, ela ouve, mas por que ela ouve e ela não fala? Porque a questão está no processamento mental, o espectro autismo atingiu exatamente na questão da linguagem, do processamento da fala, né? A fala, ela começa primeiramente no cérebro, para depois mandar o comando para a parte motora. Então, se ela ouve mais, aí o nervo auditivo transmite lá para o mental, e na hora que manda o comando, então não vai ter essa conexão psicomotora. Mas a criança, ela tem entendimento. Ela entende tudo, professora. Você manda acender uma luz, ela acende, manda apagar uma luz, ela apaga. Você manda pegar um calçado, ela pega. Se vamos para a rua, ela entende tudo, e ela ouve, entende, age, mas não fala, né? Então, é desse jeito, porque não há essa conexão. Podemos trabalhar a fala utilizando outras áreas mentais, não é isso? A Lúcia saiu. Que é justamente o que a gente aprende lá na neuropsicopedagogia, que é a plasticidade neural, é quando uma área cerebral, ela vai, na neurociência, na verdade, uma outra área cerebral, ela vai tomar o papel daquela que não está funcionando tão bem.
por exemplo, nosso paladar, ele tem memórias. Ele tem memória. Por quê? Nós memorizamos o gosto de azedo, nós memorizamos o gosto de amargo, salgado e doce. Tem memória. Tem uma memória infinita. Nosso paladar. E vai estar na área gustativa. Depois vocês pesquisam neurociência, as áreas cerebrais, onde se localiza cada função. A nossa visão também tem memória. Veja quantas coisas a gente vê, grava e memoriza. A nossa audição, ela tem memória, mas essa memória ela é dividida na parte da fala, né, da linguagem, e também na parte que vem para a parte da música, da melodia, que aí já vai ocupando outra área mental. Então, quando você tem esse entendimento que outras partes, né, mental, o tato, né, outros sentidos também têm memórias, então você passa a apostar em outras memórias. Por isso que tem pessoas que não falam, mas canta. Mas peraí, não fala, mas canta, né? Não interage, não tem o feedback de pergunta, resposta, locutor, interlocutor, mas na hora da música canta perfeitamente e dança, que a gente vê, né, os gagos, eles conseguem cantar perfeitamente na hora de falar ali, mistura tudo, né? Então, por quê? Porque está usando outra região do cérebro, que aí vai ter um comando mais preciso com o aparelho fonador, e é isso que a gente entende dentro da neurociência e passa a fazer as nossas adaptações. Então, qual que é o método mais utilizado para a criança com TEA que não se comunica? É o que a gente chama de PECs. PECs é a troca verbal, né? A troca de conversa por figurinhas, né? Antes era-se feita essas figurinhas em papel, com chaveiros, ou com carteiras, né, adaptadas, ou pastas adaptadas para a criança ir apontando. Pega aí, sai do banheirinho. E hoje já se modernizou e foram desenvolvidos alguns aplicativos, já que a criança, todas, né, só com, né, tem aí uma intimidade com o aparelho celular, com tablet e tudo, enfim, e esses aplicativos, eles vêm tomando o lugar dessas figurinhas, né? Então, um aplicativo que eu uso, um deles, é o Matraquinha. Vocês anotam aí, Matraquinha, que foi desenvolvido pelos pais, para vocês baixar o aplicativo na Play Store, para vocês conhecerem. Então, esse Matraquinha, ele foi desenvolvido por um pai de uma criança com autismo, e deu certo, e aí ele lançou esse aplicativo, e junto com o aplicativo tem materiais, explicações, tanta coisa. Então, eu utilizo o Matraquinha e eu criei os PECs, né? Os PECs são figurinhas de acordo com temas, ó, números, aqui são saudações, aqui são lugares, emoções, né? Então, enfim, são várias sequências onde eu vou trabalhando aqui as figurinhas e depois eu passo para o aplicativo. Então, nós temos uma criança aqui no espaço que ela tem o autismo clássico. O que é o autismo clássico? Já que não dá para explicar os 4, né? Os 4 são apenas traços de autismo, a síndrome de Asperger, o autismo de alto funcionamento e o clássico. Então, o clássico é aquele que apresenta todas as características, as estereotipias, né? De se balançar, não fala, tem um retardo mental, né? Tem rotinas pré-determinadas, né? Se autoagride, então, tudo isso. Então, tirar algo dessa criança seria praticamente impossível, mas com esse aplicativo, deixa eu ver se eu consigo aqui, no tema alimentos, a gente conseguiu descobrir qual era o alimento predileto dessa criança que não falava e não para, e pede para balançar o tempo todo, né? Pronto, aí a gente, com o aparelho, trabalhou primeiro com esse material, as figurinhas, na prancha TIT, que depois eu vou mostrar aqui para vocês como funciona, e com o aplicativo. Então, o aplicativo, a gente escolhe se é menino ou se é menina, e aí vai passando, pronto, chegou aqui em alimentação, não sei nem se está dando para vocês verem, mas quando vocês baixarem, vocês verem. Então, aqui vai passando, né? E aí a criança clica. Eu quero beber suco. Viu? Eu quero beber suco.
Eu quero comer arroz. Então, Eu quero comer feijão. o aplicativo ele tem frases prontas onde a criança pode se comunicar e pedir as coisas, Eu quero beber leite. viu? Eu quero beber leite. Então, quando chegou aqui, ela começou a passar e voltava. Eu quero beber Eu leite. quero beber leite. E então esse pedido precisa ser real. E ela, vai lá, pega leite. Aí a gente começou a dar um pouquinho. Aí quando terminava, ela apertava de Eu novo. quero beber leite. Né? Ela dizendo para a gente o que é que ela queria, né? Então isso é fantástico. A gente até se emociona. Ela é muito apegada com Mari. Eu fico aqui, não quer sair de Mari, não. Mas, porque eu sou a chata, né, Lúcia? Eu sou a chata. Eu boto para fazer atividade, mas leva para passear, faz os gostos. Aí quando ela chegou, eu disse, a comida preferida dela é leite, né? Ela, como é que você sabe? Eu disse, ela me disse. E aí, realmente ela disse, se deixar, ela bebe leite o dia todo, né? Então, a gente realmente consegue, esses aplicativos, eles realmente funcionam. A gente pode até fabricar para a família também ter, orientar para baixar no tablet ou no celular da criança, para estabelecer uma comunicação. Ela agora está, eu quero brincar de boneca, aí a gente vai pegar lá um pouquinho. Então, a felicidade dela de saber pedir as coisas e saber que esse pedido vai ser atendido, ele é fantástico, né? Ela pediu para brincar de bola também, ela agora aprendeu a brincar de bola. Mari, depois tu mandar para o grupo, se já tiver com tu, aquele vídeo, agora não, elas não vão se focar, o vídeo dela brincando de bola sábado, né? Mas tá bom demais, de boliche, então, algo assim que seria praticamente impossível, com a técnica, a gente consegue desenvolver, né? Então, nessa prancha, né, de comunicação alternativa, que está dentro do método TEACH, que vocês vão aprender com Lúcia a fazer na prática, é que a gente trabalha, né, esses cartõezinhos, tanto, né, a seta apontando da direita para a esquerda, de cima para baixo, que é aquela sequência que obedece à escrita, para já ir organizando mentalmente, porque o transtorno do espectro autista nada mais é do que uma desorganização mental, né? Inclusive, tem essa definição, né? Desorganização mental. Então, quem vai trabalhar com essas crianças, seja na terapia, que a gente fala muito do ambiente de clínica neuropsicopedagógica, né, Lúcia? Mas vocês que são cuidador e apoio vão estar aprendendo na prática como intervir e orientar o professor, né? Mas vocês não vão atuar só em sala de aula, vocês podem atuar em diversos ambientes, na escola, e quem sabe aí depois serem futuras também psicopedagogas, neuropsicopedagogas, e trabalhar com a gente, não é? Então, é bom desde já vocês já irem se inteirando desses materiais e aprendendo. Eu tenho certeza que vocês não serão mais as mesmas depois desse curso. Tenho certeza. E a gente fica muito feliz em saber que vocês vão evoluir na prática pedagógica de vocês. Dúvidas podem perguntar, e eu vou voltar para a Luci. Pronto, podemos voltar. Vamos lá, podemos continuar? Tem gente anotando as coisas, viu, Lúcia? Estão fungando aí. Ai, Maria Socorro gostando. Ai, que bom. Espero que gostem. Dar um depoimento prático, é que a gente acertou, né? A gente foi no tato e acertou. Então, fica mais fácil para quem viu a experiência de ir lá e acertar também, fazer outra descoberta e trazer para a gente. Isso. Olha aí, Vanderlei vai fazer pedagogia, está se identificando. Muito bem. Outras habilidades também que são afetadas no TEA, nós podemos chamar de teoria da mente. Teoria da mente é colocar-se no lugar do outro. Então, essa habilidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, em momentos de tristeza, ou momentos de alegria, ou momentos ali de uma reflexão. Então, o TEA, ele tem essa dificuldade de se colocar ali, né, no lugar. Ele pode até entender, muitos confundem, existe um mito em que dizem que eles não têm sentimentos, né? Alguns mitos antes diziam que
Quem tem TEA não tem sentimento, não demonstra sentimento de carinho, nem de amor por ninguém. E a gente sabe hoje em dia, né, que isso não é verdade. Eles têm, sim, demonstração de carinho, eles têm demonstração, né, de que algo está acontecendo ali. Muitas vezes o que eles não sabem é demonstrar isso. Alguns já, através de estímulos, de experiências, de ensino, de prática ali, né, de ensinamento, eles já conseguem demonstrar, já conseguem chegar até alguém, mesmo que não fale, mas ele se encostar, mostrar ali que está entendendo o que está acontecendo, né? Mas é uma das habilidades que é prejudicada, é essa teoria da mente que nós chamamos, né, que é colocar-se no lugar do outro, fazer suposições precisas sobre o que os outros pensam ou sentem. Então, se alguém faz uma ironia porque entendeu que ele foi magoado por aquela pessoa, um adolescente, um jovem com TEA, um adulto, sei lá, ou eles não conseguem ter essa suposição, né? Eles não supõem sobre o que as pessoas estão pensando ou sentindo. Nós, muitas vezes, por um olhar, nós percebemos que o outro está triste, que o outro hoje está enraivado, ou que não gostou de uma atitude que nós fizemos ou falamos, e eles não têm essa habilidade, né, de perceber, né, e de supor que aquela pessoa está sentindo ou pensando. E ser capaz de prever o que os outros farão. A gente, às vezes, consegue prever o que a outra pessoa vai falar ou vai fazer diante das atitudes corporais, de gestos, de sinais, que para eles têm, né, essa dificuldade de perceber esses sinais, esses gestos, esses símbolos que mostram as nossas reações. Principalmente por causa desse prejuízo, essa desorganização mental, né? Atenção compartilhada, que é dividir a experiência em relação a objetos ou eventos com outros, dificultando assim a reciprocidade e a interação. Então, acontece muito. Por que muitas crianças, né, tem aquele apego, aquele brinquedo, não conseguem dividir com outro, compartilhar, né? Tem essa dificuldade, né, em ser recíproco, compartilhando algo com o outro. Então, eles têm essa atenção compartilhada prejudicada, né? Muita dificuldade em compartilhar, em ter essa troca, essa reciprocidade com o outro, nessa interação. Há muitos prejuízos, né? Podemos passar. Agora aqui nós vamos partir um pouco para entender quais são as principais modalidades terapêuticas. Hoje, aqui eu não nomeei todas, porque seriam inúmeras, né? Então, coloquei mais as principais. Existem hoje muitas modalidades, algumas comprovadas cientificamente e outras que não foram comprovadas ainda cientificamente. Então, existem algumas modalidades por aí em que não tem a validade, né? Não tem uma validação científica. Então, eu não trouxe nada que não tivesse essa validação científica. Porque o que não é válido ainda não é comprovado, então não é necessário que a gente possa estar enviando, encaminhando, né, aprendendo. Então, quando for validado, realmente a gente corre atrás para ver se realmente tem essa eficácia, né? Porque para algo ser validado cientificamente, ele precisa ser estudado, estruturado, precisa ser aplicado e mostrar a eficácia para que ele seja realmente comprovado como algo científico, né, e positivo. Então, algumas modalidades terapêuticas são orientação familiar e psicoeducação. Por que eu trouxe também essas modalidades terapêuticas? Nós, como tanto terapeuta, né, como eu sou uma terapeuta Josinalva, da área, né, clínica também, que nós atuamos na área clínica, como psicopedagoga, neuropsicopedagoga, mas mesmo como professor, é importante ter esse conhecimento das modalidades, porque você vai entender, muitas vezes, o que seu aluno precisa. Você, como cuidador, mediador, vai estar entendendo ali, dentro da dificuldade que a criança apresentar, o adolescente, e você vai estar apto
a saber fazer um relatório daquela dificuldade que ele tem e quem você pode encaminhar, como você pode instruir, né, os pais, como você pode conversar com mais propriedade com o coordenador escolar, com o gestor, sobre a necessidade desses terapeutas. Então, é importante que vocês também conheçam para que possam, assim, ajudar como uma equipe escolar a encaminhar para o terapeuta que ele necessita, né? Então, é muito importante que a escola tenha esse conhecimento. Então, essa orientação familiar e essa psicoeducação, ele é muito importante para que os pais, existem terapeutas só para essa orientação, né? Que eles trabalham mais nessa questão não, de orientar as famílias sobre as características, como lidar com cada transtorno, e ter essa psicoeducação, né? Ajudar esses pais a manter a cabeça mais calma, mais centrada, com mais organização, com mais controle e conhecimento para ajudar o seu próprio filho. Então, temos alguns terapeutas, né, que trabalham nessa área. Enriquecimento do ambiente, ou seja, ambiente doméstico ou outros ambientes que devem ser enriquecidos com estímulos que vão favorecer esse desenvolvimento da criança com TEA. Então, quanto maior o enriquecimento do ambiente, com estímulos necessários, com tudo aquilo que ele possa precisar, que ele necessita, que ele vá avançar, é importante que seja feito. Porque um ambiente que tenha poucos estímulos, então ele tem pouco também aprendizado. Quanto mais estímulos, mais conhecimento, mais desenvolvimento e mais evolução. Então, quanto menor, menor também será. Eita, Lúcia, que eu vivi para escutar alguém dizer isso. Porque, minha filha, liga aqui. Porque eu já recebi muitas pedradas. Ser afetada. Afetada é por eu ter sempre muito material, né? Então, como eu sempre tenho muito material para trabalhar, é ótimo isso. Geralmente fica um pouco saturado o ambiente, né? E a gente sabe que algumas pessoas, principalmente com autismo, se angustiam com ambientes que estejam, né, muito saturados, né? Super estimulação. Só que eu costumo dizer, o mundo ele não vai estar limpo. Quando a criança passar, vai ter placa, vai ter carro, vai ter um cachorro latindo, vai ter gente conversando, vai ter música. Não adianta eu estar com minha casa toda adaptada. Desculpa quem prega o contrário, porque aí é onde a gente tem a diversidade, né? Você pensa de um jeito, faz desse jeito, dá certo. Eu penso desse jeito, faço desse jeito, dá certo. E eu ficava me adaptando para fazer do jeito que o outro queria, mas o meu serviço não dava certo. E aí terminei ficando. Aí eu tenho muitas coisas, né? Muitos brinquedos, muitas, né? E essas coisas, elas me ajudam a evoluir, né? Os meus aprendentes. Uhum. E aí eu me vi numa situação que eu tinha que dividir a minha sala com a pedagoga, com a psicóloga. E eu tinha que dividir minha sala de AE, né? Atendimento à educação. E eu com aquele monte de material, de jogos, de N coisas, caixinhas, né? Que a gente aprende a fazer, a caixa lúdica, a caixa de areia, né? Essas caixinhas, eu tenho várias caixinhas aqui. E então o ambiente para uma psicóloga que trabalha, cada um tem uma linha, né? A linha behaviorista, a linha de não sei quem, não sei quem, não sei quem, né? Tem uma linha que só pode usar um tapete, algumas almofadas. Tem outra linha que usa miniaturas. Então, cada um tem uma linha de trabalho diferente, né? Uhum. Então, aquele paciente, aquele aprendente, ou aluno, né? Em alguns momentos, vocês vão perceber que aquele aluno não pode ter muito estímulo, dependendo do grau também, né, do autismo, do grau de severidade que ele possa ter. Então, se ele é muito agitado, ele
ele arranca coisas da parede, ele não para quieto um minuto, ele é um pouco agressivo, ele joga as coisas fora. Então, aí você tem que ter um mínimo pelo menos inicialmente, de estímulos para que aos poucos você vá ensinando e colocando mais estímulos, porque, como o Josi falou também, no mundo tem muitos estímulos. Já outros alunos, outros aprendentes, você pode sim ter muitos recursos ali, visuais, eles estão vendo, mas você vai trabalhar com ele, ele trabalha. Você pode ter combinados, ensinando que você está fazendo aquela atividade, mas que depois, se ele quiser, ele pode escolher, né, um outro brinquedo, um outro jogo. Eu uso muito isso na questão da clínica, né? Então, eu costumo dizer que quanto mais materiais você tiver, melhor será o conhecimento e o entendimento daquilo que você tem daquele paciente. E também são recursos que vão ser utilizados com maior proporção, com maior tempo de estímulo, diversificando, né? Então, quanto maior, mais acervo de recursos você tenha, melhor será a sua qualidade de repetição, porque é importante que se faça um ensino sistematizado, mas que ele seja sempre repetido, mas não repetido da mesma forma. Então, é preciso que exista essa repetição, mas com estratégias novas, modificações do recurso. Então, tudo isso é válido para uma criança com TEA e para outras crianças que tenham um transtorno. Quer acrescentar algo, Josi? Você estava falando e cortou. Você complementou muito bem, né? Muito bem, vai depender do aprendente. Então, só concluindo aí né, concluindo a minha experiência, então, eu, outros profissionais de outra linha de pesquisa, a pedagoga amava a sala, porque ali tinha jogos de alfabetização, enfim, ela estava bom para mim, para ela, mas não estava bom para a psicóloga, né, e não podia haver esses atritos. Aí vem outra quarta pessoa, e coloca tudo dentro da e fecha. A coisa tem que apagar, não vira nada. Oi. Fecha tudo dentro da estante, não deixa nada à vista. Eu, não, mas precisa ter. Mas olha, dificilmente você consegue evoluir uma criança com autismo, né, que não fala, que não processa bem mentalmente, utilizando apenas um lápis e uma folha em branco. Olha o desafio, que não vai ficar, não vai atrair, não vai chamar atenção. Você não está dando opções, possibilidades para ele escolher, como disse Lúcia, né? Então, uma dica que era que eu fazia, eu mantinha uma parede neutra, e aí aquela criança que ela não podia ter tantos estímulos, eu virava a mesinha para que ela ficasse de frente para essa parede, aí ficava as estantes, né, e as coisas do outro lado, onde eu precisaria estar ali na minha mão para a hora que eu precisasse pegar, ou a própria criança precisasse pegar. E outra dica também que eu faço aqui, Mari, sabe, é a questão da ambientalização, porque eles estranham quando muda alguma coisa de lugar. Mudou qualquer coisa, por menos que seja, tirou um tapetezinho, eles já sabem, né? Trocou um brinquedinho de lugar, então pode estranhar, e aí tem uma desorganização, ficar com as estereotipias. Então, assim que chega, no momento do atendimento, a gente faz uma ambientalização, e aí após eles conhecer aí esse ambiente, eles mesmos se retêm e não se distrai tanto com as coisas que estão ali à volta, né? Tem até uma que ela vai na área verde e ela vai com muita dificuldade, e aí ela se ambientaliza. Quando volta, que chega, ela dá meia volta, aí ela vai lá e aceita o ambiente. Então, ela precisa ir lá, quase que à força, né, lutando consigo mesma, para poder perder aquele estranhamento, para depois voltar. É interessante como a gente... Aí eu fico, a gente vai ficar dando meia volta o tempo todo, né? Mas enquanto ela não processa aquele ambiente novamente, toda vez é assim, ela não consegue, né, ficar e participar de uma atividade. Então, tudo isso a gente tem que ter maturidade para entender e para fazer esses encaminhamentos. Teve alguém que fez alguma colocação, mas agora eu não me recordo. Mas aí depois, se quiser, pode. Uhum. Vamos passar para colocar o slide Era lá. Vanderleia, se eu não me engano.
em uma mensagem mais atrás. Ela falou que o filho só selecionava um brinquedo por vez para brincar, né? E aí eu escrevi rapidamente, mas peço licença para fazer essa provocação aqui. Olha, ela levantando a mão de novo. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos feitos nossa mente para processar uma informação por vez. Mas como nós estamos em uma vida corrida, né? Então, nós fomos aprendendo com as gerações e fomos colocando isso na nossa condição, condicionando como ser humano de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas não dá muito certo não, viu? Não dá muito certo não. Mas a gente faz. Tenta, por exemplo, estar assistindo a aula de Lúcia, escutando o que ela está dizendo e respondendo as mensagens e ouvindo o áudio. Aí depois pergunta o que Lúcia disse. Não dá. Nossa mente, ela não processa. Por isso, na lei de trânsito, não pode dirigir e falar no celular, não pode dirigir e conversar com a pessoa ao lado. Não. Ou você se concentra em dirigir, ou você se concentra em conversar com a pessoa. Nossa mente, né, está provado que ela só processa uma informação por vez. E quando a gente faz isso, várias coisas, a gente atropela e não consegue começar e terminar uma coisa, Por isso que a gente sempre pede foco no que vai fazer. Né? Foco quer dizer se concentrar unicamente naquela atividade. Então, é por isso que você encare isso que essa criança está fazendo como normal. Ela está fazendo, na verdade, uma seleção, né, de atividades, né? Brinca com um brinquedo, brinca com outro, não faz aquela conexão, mas se isso aí você vê que está prejudicando, né, o desenvolvimento dele, então você vai introduzindo aos poucos. E como é que você faz? Brincando com ele, porque ele só vai aprender através de modelos, né? Então, você vai lá, brinca com ele e vai fazendo um paralelo aí, introduzindo 2 brinquedos, talvez 3 brinquedos, diante da necessidade que você acha que seu filho precisa desenvolver, tá bom? Então, sobre esse enriquecimento, né, do ambiente, medicação, né? A medicação é importante, essa medicação. Muitas vezes as mães, elas têm medo de dar essa medicação, acham que vai deixar a criança dopada, mas a medicação é muito importante, principalmente para auxiliar o terapeuta a trabalhar com ele, né? Porque a medicação, não vai tratar do autismo, não existe cura para o autismo. O que existe são as medicações para tratar os sintomas, que são, né, do autismo. Então, essa medicação vai trazer mais um foco, trabalhando a atenção, a hiperatividade, ou trabalhar a ansiedade. Então, essa medicação vai melhorar esses sintomas para que ele possa assimilar melhor, estar mais atento, mais inteiro ali nas terapias, para que possa, assim, melhorar e desenvolver de maneira correta, né? Precisa também da psicoterapia. Hoje em dia, nós temos a terapia cognitivo-comportamental. A maioria dos psicólogos que lidam com criança, eles têm essa abordagem, né, que é no TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, que lida diretamente com as questões comportamentais, como a criança entender as suas emoções e como lidar com essas emoções. Então, é preciso dessa psicoterapia também. Treinamento em habilidades sociais, existem terapeutas que trabalham só nesse treinamento, nessas habilidades de como chegar, entrar em alguns lugares, mais no dia a dia, né, nessa vida diária, questões de vida diária, e essas habilidades de interação social. Temos também a terapia ABA, que é análise do comportamento aplicado. Isso não é um método, apesar de ter instruções e de ser uma forma de se utilizar. Mas a ABA, muitos acham que é apenas um método. Temos métodos nela, mas ela é uma ciência, né? A ABA, ela é uma ciência e ela trabalha diretamente com as questões, né, de tanto em casa, escolar, terapia. Ela é muito interligada dentro desse análise, né, do comportamento, de como a criança reage aos estímulos,
e de tudo que vem envolver a parte comportamental da criança. Fonoaudiologia, né, para desenvolver e ajudar nas questões da linguagem, da fala. Terapia ocupacional, que tanto vai trabalhar as questões sensoriais da criança, como também as questões de vida diária, né? Todos os ensinamentos das habilidades também, esse terapeuta ocupacional vai auxiliar. Como a criança escovar um dente, algumas têm uma rejeição por escovar os dentes, por utilizar, não saber utilizar, a lavar as mãos, utilizar um banheiro, dentre outras coisas de vida diária, a terapia ocupacional é muito importante. Ela diz aqui, né, que é muito importante. Alguém falou aí, não sei se foi Vanderléa, falou sobre a terapia ABA, que é muito importante. Sim, a terapia ABA ela é uma das... tem sido muito utilizada, muitas pessoas têm buscado esse conhecimento, porque ela auxilia muito as crianças, não só com TEA, mas também com TDAH, né? Mas existem outros métodos também, que são muito bons, e isso vai depender muito de criança para criança, né? Como a gente diz, cada caso é único. Muitas vezes nós usamos um pouco da ciência ABA, do método Teeter, do PECS, e assim a gente vai utilizando um pouquinho de cada coisa para que a gente possa alcançar um desenvolvimento melhor daquela criança. Terapia de integração sensorial, quando as crianças têm muita dificuldade sensorial, no toque, no sentir, no pegar, no sentir o gosto, cheiros, sons, então tudo isso também que prejudica, né, a criança também. Existe também a terapia de integração sensorial, ajudando a como lidar e conviver com esses estímulos, porque nós vivemos com estímulos. Se nós saímos na rua, nós ouvimos sons. Se nós estamos em algum lugar, pode ter luz, nós não vivemos no escuro, né? Dentre outras coisas. Esporte é muito importante, fazer atividade física, uma atividade que possa, né, diminuir também, às vezes, a ansiedade, não deixar aquela criança só ali parada, e ter uma atividade melhor, trabalhando o físico, porque o físico, o motor também, vai melhorar as questões mentais e emocionais. Tratamento alternativo. Eu trouxe esse e coloquei perigo à vista. Cuidado com tratamento alternativos. Tratamentos que não são comprovados cientificamente, medicações que não são comprovados cientificamente, que ensinaram, que postam aí nas redes sociais, tem muita coisa de que se você fizer isso, você usar isso, você vai curar o TEA. Ele pode até ajudar, né? Se ele tiver uma comprovação. Mas se ele não tiver comprovação nenhuma, corra, porque pode ser um perigo à saúde da criança. É isso mesmo. Ô, Lúcia, deixa eu dizer, teve um relato em um estudo que colocaram nesse estudo, como você falou, a questão de ter cuidado na saúde, porque nesse estudo e nessa pesquisa, foi colocado que uma das causas do autismo seria algum tipo de verme ou poluição ali no intestino da criança. E uma das coisas que indicaram foi colocar cloro, né, água sanitária, no ânus da criança, para que fizesse aquela limpeza. Então, imagina aí que responsabilidade, não é? Então, e como que eles tornaram prática, né, e fizeram esse experimento científico, né? E aí, se coloca isso nas redes sociais e os pais, naquela ansiedade de querer a cura, não é verdade? Termina fazendo essas coisas e prejudicando a saúde das crianças. Então, vamos ter muito cuidado com essas especulações, né? Especulações que não tem nada comprovado cientificamente. Vamos fazer as coisas com o que já deu certo e com o que está dando certo, né? Que são aí essas terapeutas, essas modalidades de terapia que Luz está apresentando para vocês. São as que já são conhecidas e que realmente a gente vê que dá resultado. Isso. E em relação à aprendizagem, né, também,
que aqui eu não coloquei, porque a gente vai ver mais na frente, a psicopedagogia, né? O psicopedagogo, ele é um especialista ali, comprovado, que pode trabalhar as dificuldades de aprendizagem, que pode estimular nos pré-requisitos para essa alfabetização. Ele é um especialista que ele tem essa propriedade, né, esse conhecimento de lidar com crianças com transtorno de aprendizagem, tanto específico como os transtornos de neurodesenvolvimento, como TEA, como TDAH, dentre outros, né? Então, é preciso, se a criança tem uma dificuldade maior, mesmo na escola está tendo dificuldade, e mesmo que o professor ali na escola seja um psicopedagogo, mas ele precisa de uma estimulação de forma clínica, né? Que na escola é diferente o agir, o trabalhar do psicopedagogo. Tanto é que existem as modalidades, né, da psicopedagogia, que é o psicopedagogo institucional, o clínico e hospitalar. Cada setor é uma atuação diferenciada. Tudo dentro das dificuldades de aprendizagem, mas com limitações do que fazer e do que trabalhar, né? E o psicopedagogo clínico é aquele que é responsável, né, e está habilitado a trabalhar com essas crianças que têm essa dificuldade na leitura, na escrita, nos pré-requisitos para uma alfabetização, ou se já está numa idade certa, ainda não foi alfabetizado, para ver, tanto avaliar como intervir nessas dificuldades de aprendizagem, porque a aprendizagem do TEA, ele pode ser bem lento. Alguns podem não ter prejuízos cognitivos, mas a maioria, eles têm essa dificuldade, né? Essa lentidão. É mais lento em aprender algumas habilidades, né? Em outras, eles são bem, mas podem ter, principalmente na questão, né, das áreas matemáticas ou da linguagem, né? Podem passar. Os métodos, né, como Josinalva já mostrou aí na prática, depois nós vamos ver mais a fundo, aqui está só o conceito de cada um em que utiliza, que existem os métodos teacher, né, que utiliza pistas visuais para ensinamentos de habilidades, ou seja, essas pistas visuais plastificados, adaptados, estruturados da forma correta, para que eles possam desenvolver as habilidades, tanto na linguagem, raciocínio lógico, atividades de vida diária, dentre qualquer conteúdo programático que tenha nas escolas. PECs também, que é um sistema de comunicação por figura, Josinalva também já mostrou, que a criança ela é treinada para perguntar, responder ou manter conversações, né? Então, ela utiliza as figuras para se comunicar, dizer aquilo que ela quer, né? E existe também o floor time, hoje é menos divulgado, mas existe também esse tipo, né, de método, que ele foca no estímulo ao desenvolvimento emocional e relacional da criança. É parecido um pouco com o método Teacher, mas que trabalha muito o desenvolvimento emocional. É a partir do emocional e da relação da criança com o objeto, com o mundo, com aquilo que o cerca, para que ele, assim, vá introduzindo outras formas e outras habilidades para o seu desenvolvimento. Então, tem esses métodos, existem outros, mas os mais utilizados, né, são esses. Pode passar, que Jô já mostrou, né, alguns exemplos aí. E nós temos. Já estou terminando, por isso que eu corri. Ela quer concluir o slide hoje, viu? Se tiver muita coisa, a gente dá conclusão. Porque na próxima aula a gente fica logo com a parte prática também, com dicas e outras coisas. Né? Tem muito, como eu disse a vocês, tem muita coisa. Verdade. Tem muita coisa. Janelas de oportunidade, a precocidade do diagnóstico e do tratamento, ela é fundamental para ajudar no prognóstico e permitir que a criança seja tratada desde a idade da pré-escolar. Então, essas janelas de oportunidades são fazer um diagnóstico cedo. A partir dos 2, 3 anos de idade, já pode-se perceber as dificuldades na fala, problema na fala, um atraso, algo visual, problema da audição, de você falar e a criança às vezes não escutar,
ou algumas dificuldades que você vai percebendo que ele pode ter um atraso em relação a outras crianças da mesma idade. Então, quando se faz esse diagnóstico precoce, nós estamos aproveitando essas janelas de oportunidade, que é onde há uma maior plasticidade, né, cerebral, em que é mais fácil o desenvolvimento da criança. Então, nessas fases, 2, 3 anos, na idade da pré-escolar, é muito mais fácil a criança desenvolver habilidades do que quando se forem descobrir lá para os 7, 8 anos, até 10 anos de idade. Então, aproveitar essas janelas, né, de oportunidade para que a criança desenvolva melhor. E eu acho que ali já é a próxima. Passa aí para a gente ver. Já estendemos o horário um pouquinho. Gratidão, agradeço a todos por mais esta oportunidade de estarmos aqui compartilhando umas com as outras, né, sobre um assunto tão importante, tão relevante para os nossos dias e para a nossa atuação enquanto profissionais, tanto da educação como da saúde, como pais, mães, parentes, né, familiares de crianças com TEA. Um abraço a todos, boa noite, e agora passo a palavra para você, Josi. Em todas as minhas aulas, eu mostro indicação de algumas obras, né? Porque o aluno sempre fica com gostinho de quero mais, né? Eu já estou dizendo ali, a aula foi boa, coisa boa, né? E aí esse livro aqui, que é um manual mesmo, né? É a Bíblia, por assim dizer, do transtornos de aprendizagem e autismo. Por quê? Transtornos de aprendizagem e autismo? Porque o autismo, ele é a síndrome, né? Ele vai afetar o desenvolvimento mental em uma das áreas. Mas aí, associado ao autismo, vai ter os transtornos de aprendizagem. E aí, esses transtornos de aprendizagem podem se manifestar de diversas formas, né? Dislexia, dislalia, afasia, disgrafia, né? Tanta coisa que pode apresentar, que aí são, no caso, as consequências. Vamos por assim dizer que o autismo seja, olha, uma comparação, o autismo seja, né, a doença, o vírus, vamos supor assim. E aí o que ele vai causar é a reação, a febre, a náusea, a dor de cabeça. Então é mais ou menos isso que acontece. Tem autismo? Tem, mas vai se manifestar de várias formas, né, nos transtornos de aprendizagem. Por isso que sempre tem associado ao autismo várias características, né? De não falar, de não ter uma marcha, né, de andar bem, de ter sensibilidade na audição, essa figura aqui é bem clássica, né? E esse livro aqui, ele vai trazer aquilo que nós gostaríamos de ter, que são os objetivos, o que fazer, né? Que são direcionar para as atividades diante da dificuldade, então, detectar a dificuldade, ver quais são os objetivos a ser desenvolvido, direciona para qual atividade fazer, né? Conhecer, então, a parte da neurociência, tudo tem aqui nesse livro, muito bom, então, eu super indico, né? Se vocês quiserem se aprofundar mais, a adquirir esse livro, tá certo? Fica até muito bom para a gente planejar, né? Planejar os atendimentos, porque a gente tem que fazer o plano de atendimento individual, que a gente chama PEI, né? Que é projeto de atendimento individual, ou PAI ou PEI, né? Que é o projeto de atendimento individual PAI. O PEI também é a mesma coisa, só mudar a sigla, né? Então, a gente precisa de ter esse embasamento para fazer preencher, né, esses projetos de atendimento individual e fazer também os nossos relatórios, né? Então, esse manual aqui é maravilhoso, tá certo? Está perguntando aqui como é o nome do livro, então, mais uma vez, ele está aqui, Transtornos de Aprendizagem e Autismo, deixa eu ver aqui a editora para vocês, né? Na verdade, ele é um projeto, não tem um autor específico, é um projeto, são vários pesquisadores, mas aqui está dizendo, vocês hoje são doutores, são mestres, são pesquisadores nessa área, que se reuniram para montar esse material, né? E são pessoas universitárias também.
E aqui diz produção, editorial, equipe cultural. Então, na verdade, é uma equipe. A coordenadora é Gabriela Carreira, né? E tem o nome de várias pessoas. E a editora é editora cultural, tá certo? Depois eu tiro foto e coloco lá no grupo para vocês verem. E no mais, eu agradeço aí a presença de todos. Hoje eu agradeço muito a participação. Hoje vocês participaram, viu? Viu como foi bom provocar, Lúcia, elas? Na próxima aula também eu quero que vocês participem tanto quanto. Separei um monte de material aqui para mostrar, mas não foi possível, não deu tempo. Mas na próxima aula a gente pode dar continuidade também com essas partes práticas, não é, Lúcia? E tenham uma boa noite, espero que vocês tenham levado hoje uma boa gama de conhecimento, né? Que vocês possam levar aí para a sala de aula. A Vanderleia disse, a aula foi maravilhosa, vocês são show, eita, obrigada. Vocês são mais, né? São vocês que nos estimulam a continuar esse trabalho. E esperamos continuar aí fazendo a diferença na vida de vocês, tá bom? Então, boa noite e tudo de bom para vocês. Até a próxima aula. Obrigada. Parabéns, Jô. Parabéns, Lúcia. Muito bom. Material gostaram também. Depois vão me contar como foi, viu? Vocês trabalhem lá e chegam aqui e dá o relato assim como a Ivânia fez. A gente até agradece por ela ter feito esse relato. Obrigada, Rosinete. Tenha uma boa noite.